Quando eu vejo um cego na igreja, eu já começo a tremer. Quando eu vejo um paralítico na igreja, a perna até bambeia. Fala, ai meu Deus. Ajeitaram ele bem na primeira fileira. Preguei, terminei a palavra, terminei a reunião depois. Aí ele foi trazido por uma obreira. Eu queria um abraço do Senhor, porque eu te ouço sempre na rádio. E também quero uma oração. Eu creio que se o Senhor orar, eu vou enxergar. Dá o abraço primeiro, que esse é mais fácil. Metade do pedido eu já atendi, né? O abraço eu já dei. Aí ele levantou o óculos, um olho era meio branco, o outro meio torto. Falei, como é que você ficou cego? Ele falou, erro de cirurgia. Quando eu era bem mais jovem, eu fui para a mesa, um erro médico me estragou um olho, depois infeccionou o outro. Eu fiquei cego dos dois. Tá bom. Você crê que se eu orar, você vai enxergar? Creio. Amém. Coloquei a mão nos olhos dele, orei com fé, sabe aquela fé? Quando eu disse amém, ele continuava cego. Amém, irmão, vai na bênção, vai na paz do Senhor. E ele foi embora batendo a bengalinha dele assim nas cadeiras. Na semana seguinte ele voltou, enxergando e para contar o testemunho. Ele contou que naquela noite ele se deitou, ele morava com a mãe. E ele estava pegando no sono, ele estava já meio dormindo. Ele sentiu que mexeram no olho dele, mexeram nos dois olhos dele. Mas ele não abriu os olhos. No dia seguinte ele acordou, estava cego ainda. Ele falou para a mãe dele, mãe, a senhora foi ontem na minha cama e ficou mexendo no meu olho? Não, meu filho, eu não fui não. Ah, mas porque eu senti uma coisa assim, mexidas nos meus olhos. E meu filho, você não tem que ir hoje lá na Unicamp? Conta isso para eles, vai que é alguma coisa grave? Aí ele contou que foi lá para Campinas, na Unicamp. A recepcionista falou assim, o senhor espera aqui, e ele é cego. O senhor espera aqui, porque assim que o médico puder te atender, o médico que sempre te trata, assim que ele puder te atender, eu te conduzo até o médico. Tá bom, e ele ficou lá esperando. Tá esperando. Aí a vista dele começa a clarear, ele olha do outro lado, começa a enxergar, ele começa a olhar em volta, a vista vai firmando, de repente ele está enxergando tudo perfeitamente, nitidamente. Nisso chega a moça para conduzi-lo. Vamos? Moça, não precisa me levar não, só me diga onde é a sala que eu vou. Como assim você vai? Me fala onde é a sala, porque eu estou enxergando tudo. Me fala onde é a sala que eu vou. Aí a moça, né? Não, mas não é possível. Levou ele até o médico. O médico olhou, disse, como você está enxergando? Estou enxergando, doutor. Aí o médico botou os aparelhos, começou a olhar. E o médico olhava e falava assim, não é possível, não é possível. Chamou um colega, outro oftalmologista. Olha aqui, não é possível, não é possível. Olhou o outro olho, não é possível. Chamaram outro colega, encheu de médicos. Todo mundo olhando. E todo mundo olhando e falando, não é possível, não é possível. E ele lá enxergando e pensando, o que não é possível? Não é possível, não é possível. Doutor, o que não é possível? Aí o médico disse, nós não sabemos explicar. O que nós estamos enxergando aqui é que o teu olho foi costurado com micropontos de ouro. Nós nunca vimos isso. Aqui é o centro mais avançado da América Latina. Nós nunca vimos isso. Onde você foi? Quem operou seu olho? Não, não fui em hospital nenhum. Quem operou seu olho? Onde você foi? Não, eu fui na Paz e Vida. Pastor João Ribeiro orou por mim, o único lugar que eu fui. Aí o médico falou para ele, então você volta para essa igreja, porque lá verdadeiramente tem um homem de Deus. Na verdade não tinha um homem de Deus, tem Deus. É o mesmo caso de Pedro. Ele esteve com Jesus, ele andou com Jesus, mas Jesus está nele. Aí o médico que tratava dele há anos não comentou com ninguém, só pensou. Não comentou com nenhum médico, com nenhum colega, só pensou, eu tenho que pesquisar, eu tenho que descobrir como é que se faz isso. Eu vou abrir o olho desse homem. Só pensou com ele mesmo. Eu vou descobrir que tecnologia é essa. Eu vou descobrir como é que se faz isso, essa cirurgia. Ele só pensou, não comentou com ninguém. À noite esse médico foi dormir e foi ele que contou isso. À noite ele foi dormir e ele sonhou que estava dentro do hospital. Para ele era um hospital. Ele viu muita gente de branco. Ele pensou que era um hospital. E chegou um homem de branco para ele. Ele pensou que era um médico colega. Pensou que era outro médico. E aquele homem de branco olhou para ele e falou assim, sabe o olho daquele cego? Você não abre não, porque aqueles pontos fui eu quem dei.